Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje vamos continuar aquela nossa playlist sobre estatística básica. Eu havia dado uma pausa para a gente fazer alguns vídeos sobre pandas para análise de dados. São dois assuntos que acabam se conectando, então quem está assistindo a playlist de estatística básica, com certeza para avançar posteriormente nesses conceitos que a gente está utilizando para trabalhar com conjuntos de dados grandes, para trabalhar com carga de arquivos externos, vai precisar do Pandas. Então fica a dica de ir lá nos vídeos que a gente publicou nas últimas 4 semanas sobre Pandas. Na semana que vem a gente continua o estudo de Pandas, a gente não vai parar. Na verdade, o que acontece é uma sobrecarga, né? Esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho totalmente voluntário. Realmente eu vou compartilhando aquilo que eu vou estudando. E aí, nesse período aqui, estou com uma carga muito grande na empresa, no mestrado, então quase que esse vídeo não saía, mas dei meu jeito, me apertei um pouquinho e fiz a gravação aqui especialmente para vocês. E também eu dei uma parada para poder permitir que as pessoas começassem a assistir mais lá a playlist de estatística. Estatística é um assunto que assusta algumas pessoas, mas a gente está tentando desmistificá-la aqui com esse estudo de estatística básica. Mas é claro que para a gente continuar com a playlist precisa tendo um feedback, vendo o interesse das pessoas, e aí à medida que a gente vai vendo essa continuação do interesse, a gente vai gerando novos conteúdos, né? Então, se você está gostando do estudo de estatística básica e quer aprender mais coisa, é importante assistir o vídeo, comentar, dar algum feedback, inclusive de melhoria, para a gente continuar com o estudo. E também eu vou precisar ir sempre fazendo essa mescla com outros temas, e aí o tema Pandas é um tema que assim eu gosto muito, eu estudei durante algum tempo e praticamente todos os projetos que eu utilizo precisa do Pandas. Então a gente vai continuar e vai chegar realmente pontos que vão haver convergência, né? Então quando eu ver, o conteúdo tem a ver com estatística, mas é melhor ficar na playlist do Pandas, vai para lá. Quando a gente vai precisar utilizar o Pandas aqui dentro da playlist de estatística, vem para cá. Então é claro que no canal os vídeos estão todos lá, né? Mas eu faço essa organização até para ajudar o seu processo de estudo e aprendizado, né? Ficar uma forma ali bem estruturada, e facilitar a vida de todo mundo, tá bem? Então, obrigado, assistam o vídeo, aproveitem, deixem os comentários, compartilhem com outras pessoas que queiram aprender sobre Python, que queiram aprender sobre estatística, tá bem? Um abraço. Então vamos continuar o nosso estudo de estatística básica no Python, né? A gente viu na aula anterior o estudo do desvio médio, né? A gente, lembrando que a gente está fazendo a análise desse conjunto de dados de exemplo, bem simples, com apenas 5 ocorrências, em que a gente tem a produtividade de 2 empregados e a gente vem comparando ao longo do tempo, né? Lembrando que o empregado A tem ali uma produtividade média de 70 unidades produzidas e o empregado B de 71. A gente já fez algumas coisas aqui para ver a plotagem gráfica, a gente viu a amplitude, e aí na sequência a gente estudou o desvio médio, né, e percebemos aqui que até agora, né, a gente percebe que apesar dos dois terem uma média de produtividade muito parecida, o empregado B tem até uma produtividade um pouco maior quando a gente olha apenas a média, a gente já percebeu de cara que a amplitude dos dois é bem diferente. Na sequência a gente viu que o desvio médio do empregado A é bem inferior, bem menor do que o empregado B, indicando que você conseguiria ter aí uma maior previsibilidade do resultado desse primeiro empregado, o que em muitos contextos seria complicado você não ter, como no caso aqui do empregado B, né? Lembrando que assim, é um exemplo bem didático mesmo, bem pequeno, mas que a lógica ela se propaga aí quando você começa a trabalhar com um conjunto de dados maiores. Agora a gente vai estudar o desvio padrão e depois a gente vai ter também o estudo da variância. Apesar de esses valores aqui, quando a gente até for perceber, quem já está acompanhando o notebook, viu algumas considerações que eu coloquei aqui, que pelo fato, né, dele considerar diferenças absolutas, e ele não é tão afetado por valores extremos, por outliers, como o desvio padrão é e a variância também é.
Então, quando você vai estudar análise de dados, uma primeira coisa que você começa a perceber é a questão do outlier. Muita gente, quando você estuda, diz que para fazer uma análise estatística, em muitos casos você precisa extrair os outliers do conjunto de dados para poder fazer aquela análise. Um dos motivos é exatamente porque quando você vai fazer uma análise dessas medidas de dispersão, quando você usa as principais medidas, que são o desvio padrão e a variância, você vai ter esses valores muito afetados quando existem outliers no conjunto de dados. Mas, apesar dessa questão, eles acabam sendo realmente as duas medidas mais utilizadas. Eu deixei aqui a tela aberta aqui para a gente fazer um desenho, só para ver esse racional, porque a gente acaba falando muito do número e às vezes fica difícil de fazer a interpretação, né? Mas imagine aqui, perdoem que eu não sou o melhor desenhista, mas imagine que você tem dados aqui plotados de um conjunto de dados hipotético, e aí você tem esses dados mais ou menos assim, pam, 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 e cada pontinho desse vai sendo ali a distribuição dos dados ao longo do tempo, né? Você poderia fazer um gráfico mais ou menos assim, então, e aí você tem o seu conjunto de dados aqui. E olhando esse conjunto de dados, você pode ter uma média desses valores, né? Eu vou colocar aqui também por aproximação, né? Vamos dizer que a média está mais ou menos aqui, ó, no meio dos dados. Pegando aquilo que a gente vem estudando nas aulas anteriores, né? A gente já viu média, já viu essas medidas, já vimos a distribuição dos dados, então você teria aqui o conjunto de dados com a média mais ou menos aqui, e o primeiro cálculo que a gente fez, que é o desvio médio, ele vai pegar cada um desses pontos e vai calculando a diferença entre eles em relação ao valor da média. Então essa é a ideia da medida de dispersão, é você conseguir encontrar o quão distante as observações do conjunto de dados estão da média dos valores. Porque eu já comentei em alguns dos vídeos anteriores que a média ela pode não ser uma medida muito adequada para você resumir os dados quando você tem essa situação de ter um desvio médio muito elevado, ou como a gente vai ver hoje, um desvio padrão muito elevado, ou um desvio ou uma variância muito elevada. Esse cálculo mais direto, que é o que a gente fez na aula passada, que são os valores absolutos de cada uma observação e a distância desses valores em relação à média, é o que a gente tem como desvio médio. O que o desvio padrão vai fazer, o racional é o mesmo aqui, mas você só conseguiria ver ele de forma lógica, porque ele não tem esse mesmo significado físico. Porque o que a gente faz? A gente, ao invés de pegar os valores absolutos, a gente pegaria para cada uma dessas observações, eu vou marcar ali, mas não vai ter um significado direto, mas é como se eu pegasse cada um desses valores aqui e elevasse esse valor ao quadrado. Então eu vou pegando esses valorezinhos aqui e elevando ao quadrado, e aí a média desses valores ao quadrado, ou melhor, a raiz quadrada da média desses valores elevados ao quadrado é que vai dar o nosso desvio padrão. Então essa figura que eu deixei aqui só para a gente entender que quando eu estou fazendo a diferença dos valores absolutos, eu estou falando do desvio médio que a gente viu no vídeo anterior sobre estatística básica. Quando eu vou falar das medidas mais conhecidas, que são a variância e o desvio padrão, você já está em uma outra ordem de grandeza. Então não dá para você simplesmente dizer, se o desvio padrão é de x, x, então significa que os meus dados estão a X unidades de medida distantes da média. Não é essa o significado, porque eu fiz processo de elevação, eu fiz processo de tirar a raiz quadrada, então os dados já estão em uma outra ordem de grandeza. Mas, apesar disso, que gera um pouquinho de complexidade para o raciocínio,
Eles são muito utilizados porque matematicamente elevar números ao quadrado ou elevar ou tirar raiz de números para você fazer uma análise de um conjunto de dados grande gera uma capacidade de explicação matemática melhor. Então isso acaba sendo o motivo porque os estatísticos normalmente preferem trabalhar com desvio padrão. E aí me perdoem os estatísticos se eu estiver falando besteira, mas o racional com certeza está nessa linha de pensamento, né? Então vamos agora que a gente entendeu mais ou menos aqui o racional, a gente tem aqui duas coisas, né, para a gente ver. Que seria o S ao quadrado e o outro que é o Szinho normal. E esses dois números aqui vão representar o nosso desvio padrão e a nossa variância. Vamos ver lá agora no nosso notebook. Para quem não viu as aulas anteriores, eu já venho explicando que esse notebook ele está dentro do link que a gente sempre tem deixado na descrição do vídeo, tá bem? Então dá uma olhada que inclusive tem outras sessões que a gente já passou por eles. Então vamos aqui, a primeira coisa, o desvio padrão, que seria no caso aqui o nosso Szinho. Então o desvio padrão ele vai ser igual à raiz quadrada da soma, né, de todas as ocorrências do meu conjunto de dados, menos a média para cada um dessas observações. Tudo isso é elevado ao quadrado e dividido pelo tamanho do nosso conjunto de dados. É uma fórmula grandona. Aqui embaixo eu deixei o racional de como fazer isso aqui passo a passo na mão. Então, quem quiser ver aqui, eu vou até apagar os resultados e rodar novamente. Então, assim, quem quiser ver como fazer na mão vai ficar no notebook, mas a gente vai aprender a forma mais simples de se fazer. Mas, basicamente, as etapas que estão sendo feitas aqui são exatamente as etapas dessa equaçãozinha aqui do desvio padrão. Que é, primeiro eu fiz aqui o processo, né, de pegar os valores de cada observação, reduzir da média e elevar ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso, Jânio? Por essa lógica do gráfico que eu acabei de apresentar a vocês. Então, peguei o primeiro valor, tá aqui, reduzi da média, ou seja, tirei a diferença dele em relação à média, e aí elevei esse valor ao quadrado. Então isso aqui é uma list comp do Python, está fazendo isso para cada uma das observações. Então o que eu estou fazendo aqui é para o empregado A, fiz essa lógica aqui. Valor observado menos a média elevado ao quadrado. Valor observado menos a média elevado ao quadrado. E assim para todo o nosso conjunto de dados. Depois eu peguei isso aqui que está como uma lista desses valores, fiz a soma, porque na nossa fórmula tem um somatório, então eu estou fazendo o somatório disso tudo aqui e dividindo pelo tamanho do nosso conjunto de dados. Então isso aqui vai dar o nosso desvio padrão. Então rodando aqui, ele vem aqui e deu esses valores, 0,63 e um bando de número aqui depois, para o empregado A, e 9,252 para o empregado B. Então isso significa, né, mais uma vez aqui, que mesmo olhando o desvio padrão, o empregado A tem um desvio padrão, ou seja, uma variabilidade do seu conjunto de dados bem menor do que o segundo empregado. E aqui, para vocês perceberem toda essa brincadeira matemática aqui, o Python facilita muito a nossa vida, porque como a gente está utilizando aqui a biblioteca NumPy, que foi importada lá no começo, na primeira atividade, eu vou voltar aqui só para a gente ver, eu importei a biblioteca NumPy com o apelidozinho de NP, então eu importo NumPy res NP, depois eu posso fazer isso que vocês acabaram de ver. Ao invés de fazer toda essa fórmula matemática que está na parte de baixo, eu simplesmente digo que o desvio padrão do empregado A é igual a NP, ou seja, minha biblioteca, .std, estou chamando a função std, que é a função que calcula o desvio padrão. E aí eu passo o meu conjunto de dados. Então, o meu conjunto de dados está aqui em cima, como a gente já viu, a lista de valores aqui do empregado A e depois aqui a lista de valores do empregado B. Então estamos aqui, desvio padrão
do empregado A, np.std empregado A. Desvio padrão do empregado B, np.std empregado B. E rodando aqui, a última linha apenas exibe os valores. Percebemos aqui que o NumPy faz é exatamente a mesma coisa que a gente faria na mão. Os valores aqui iguais, empregado A 0632, empregado B 9252. Ele calculou com as casas decimais, ele está mostrando aqui só com 3 porque na minha impressão dos dados na tela eu restringi dessa forma aqui. Quem quiser entender essa parte aqui de como fazer essa formatação, né, provavelmente quem está aqui já deve conhecer o básico de Python. Se não conhece, vou deixar mais uma vez o link da nossa playlist de fundamentos de Python na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Então aqui bem simples, né, eu demorei um pouquinho para a gente chegar até aqui para a gente entender o racional. Mas a partir desse momento não faz mais sentido a gente fazer esses cálculos manuais se a gente pode fazer com uma biblioteca que simplifica tudo isso para a gente. E aqui a gente teve um detalhezinho, né, que nessa fórmula está tirando a raiz quadrada. E aí isso explica o S e o S2 aqui. No S eu fiz esses cálculos aqui e elevei ao quadrado, mas depois eu tirei a raiz quadrada. Então, na prática, o que a gente tem é que o desvio padrão é a raiz quadrada desse cara aqui de cima, porque se eu fizer só a primeira parte da equação lá sem remover a raiz quadrada, eu vou ter exatamente o que seria o S2, que é a nossa amiga variância. Então, variância é igual a S ao quadrado, desvio padrão é igual a S. E os dois são, na verdade, usam esse mesmo racional. A diferença é que, nessa lógica que eu vinha explicando, você pega sempre a observação menos a média eleva ao quadrado. Observação menos a média eleva ao quadrado. Tudo isso aqui você vai fazer um somatóriozinho que vai de igual a 1, ou usando a nomenclatura do Python, né, já que a gente trabalha com 0, então o i iria de 1 até n sendo o número do nosso conjunto de dados, e aí ele vai somando, vai fazendo nessa formulazinha aqui o somatório, né, de todos esses valores aqui que a gente tem, e isso aqui daria o nosso S ao quadrado. Seria esse somatório direto aqui, né, ou esse resultado, o somatório desses resultados, né, que é a ocorrência, chama lá de x e menos a média elevado ao quadrado. Então esse cara aqui você vai encontrar a variância. Então a gente faz isso aqui, encontra a variância, tira a raiz quadrada dessa brincadeira toda, vamos chegar aqui no nosso desvio padrão. Então desvio padrão já foi, vamos ver aqui a variância. Que a variância também, eu vou passar aqui essas plotagens que eu estou apenas comparando aqui os valores para deixar bem evidente que o empregado B tem um desvio padrão bem maior do que o A. Aqui os desvios padrões com amostra, que é uma outra fórmula que ali eu estou dividindo por N, mas eu poderia dividir por N menos 1. Então, dependendo da fórmula que você vai utilizar, vai dar uma pequena diferença. Mas isso aqui a gente já comentou e normalmente você usa menos 1 quando você está usando amostra, você usa o N quando você está usando população. Para o nosso conjunto de dados, é um conjunto de dados hipotético muito pequeno, não faz muito sentido a gente fazer essa diferença. Mas quando é conjunto de dados grandes e você está trabalhando com amostra, aí é muito importante fazer esse trabalho de diferenciação entre o N-1 quando você trabalha com amostra e o N quando você trabalha com população. Então vou descer aqui mais um pouquinho e chegar na nossa variância, né? Então a nossa amiga variância, ela vai poder ser utilizada aqui também usando essa fórmula. Aqui eu fiz o cálculo manual, eu defini uma funçãozinha chamada variância, que recebe os dados, pede o tipo de variância que a gente vai trabalhar. Esse tipo aqui ele vai determinar se a gente vai diferenciar
para o trabalho de população ou trabalho de amostra. E aqui dentro ele usa exatamente o mesmo cálculo que eu mostrei para vocês agora há pouco, mas ele não tira em nenhum momento o desvio padrão. Então ele faz aquela soma, ou aquela diferença, desculpa, né, dos valores observados menos a média, eleva tudo ao quadrado, depois soma esses valores aqui, e isso é a nossa variância. Então, basicamente aqui, vamos rodá-la. Aqui eu defini a função, depois eu apliquei a função para os dois empregados e ele encontra aqui que a variância do primeiro empregado é 0,4 e do segundo empregado é 85,6. Vejam que esses números não têm uma coerência, uma relação direta com os dados originais. A ideia é realmente você comparar eles entre si, porque como a gente elevou ao quadrado, a gente já saiu da escala original, então não faz um sentido muito lógico você fazer esse cálculo aqui e tentar comparar com esse conjunto de dados que a gente está vendo aqui. Ele vai ser, na verdade, você ter um número de variância, quanto menor ele for, melhor, e aí se você está comparando dois conjuntos de dados, o menor dele normalmente vai ser aquele que tem um nível de estabilidade melhor. E aqui novamente, fazendo com o NumPy, da mesma forma ele simplifica bastante, simplesmente chama np.var e ele vai, não é o var do futebol, é o var da estatística, né? Então ele vai trazer aqui a nossa conferência e calcular a variância dos nossos dados. E percebam que novamente o cálculo manual que eu fiz aqui está com uma função, mas é manual por dentro, claro, versus o cálculo aqui usando o NumPy, você consegue ter os mesmos valores. E aqui fica uma dica muito importante, gente. Dá para fazer cálculos manuais no Python, praticamente todo tipo de cálculo você consegue fazer. Mas usar o NumPy não é apenas uma questão de ser mais fácil, mas é também uma questão de ser mais eficiente. O NumPy, ele é a NumPy, né, uma biblioteca que é muito eficiente para trabalhar com grandes volumes de dados. Então, se você começar a fazer esses cálculos aqui, que por dentro disso aqui tem um for, com um conjunto de dados grande, você vai simplesmente fazer seu computador sentar. Isso é impraticável para análise estatística básica, e quando você vai avançando e trabalhar, por exemplo, com ciência de dados, aí não é só impraticável, tudo bem que impraticável, impossível, vai dar na mesma coisa, redundância, né? Mas vai ser impossível você trabalhar com for. Então, trabalha com o NumPy desde o começo, porque aí você vai aprendendo o básico, estuda, é claro, o racional matemático por dentro para você conseguir entender o que o NumPy está fazendo, porque o perigo, né, o problema de você trabalhar com o NumPy e com outras bibliotecas do Python é que ele facilita muito. Então, na hora que ele facilita muito, corre o risco de os desavisados estarem trabalhando com coisas que não estão entendendo o que está sendo feito. Mas nesse caso aqui a gente aprendeu racional, aprendeu fazer na mão e aprendemos fazer também aqui de forma simplificada com o NumPy. Então com isso a gente fecha desvio médio, desvio padrão e variância. Existem outras medidas também que podem ser calculadas, mas eu vou deixar, se tiver alguma coisa a mais, eu deixo no notebook que vai estar no link na descrição do vídeo. Mas para medidas de dispersão eu vou me conter aqui na nossa playlist de estatística básica com essas três que a gente já aprendeu, que elas são muito interessantes e sobretudo o desvio padrão e a variância, eles são muito utilizados. Mas é importante vocês perceberem esse racional que eu acabei de explicar. Desvio padrão e variância, como faz a elevação, está numa ordem de grandeza diferente. Desvio médio, eu vou chamar aqui de DM, né? Que a gente viu na aula passada, ele faz simplesmente o cálculo aqui da média dos valores absolutos do desvio. Então ele está mais ou menos na mesma ordem de grandeza do seu conjunto de dados, e além disso ele não é tão afetado por outliers. Então se você tem uma situação de um conjunto de dados que você eventualmente não pode fazer a retirada dos outliers, porque apesar de ser uma anomalia eles terem relevância para a análise que você vai fazer, de repente vale a pena fazer o uso das três medidas e verificar qual é a mais adequada para o tipo de análise que você quer fazer. Tá bem? Então, muito obrigado e continuamos em breve com mais aulas sobre estatística básica.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigado por terem ficado até aqui. Aproveita agora os cards que eu estou colocando, né, para fazer a inscrição no canal se ainda não tiver, para poder receber notificações de novos vídeos e novas aulas e também continuar nos acompanhando. Tem a playlist que eu estou deixando aqui que tem mais aulas sobre estatística básica, e ao longo do vídeo também eu falei de outros conteúdos. Acompanha lá a playlist de fundamento de Python, se você ainda não conhece, ou está já vendo alguma coisa avançada, mas quer revisar, então dá uma olhadinha lá, de repente tem um assunto que você precisa revisar. Se você já conhece, mas tem outras pessoas que também estão interessadas em Python, compartilha, que acaba dando a força aí pra gente e o incentivo pra gente continuar gerando novos conteúdos, tá bem? Um abraço e até a próxima.